A história de hoje aborda violência sexual e pode ser sensível para algumas pessoas. Bem-vindos a mais um Baseado em Fatos Surreais. Como vocês sabem, nós estamos com convidadas incríveis e hoje você já a conhece, porque ela já esteve aqui e ela voltou para contar mais uma história surreal para vocês. É a Carol Albuquerque. Bem-vinda, Carol. Obrigada pelo convite. Carol, conta pro pessoal como que eles conseguem seguir o Histeria, esse projeto incrível que você dirige. A gente tá em basicamente todas as redes. A gente tem um site que é histeria com y.etc.br. A gente tá no Instagram também como histeria etc etc. No Facebook também, mesma coisa. Temos um canal no YouTube. A gente tá no Spotify com várias playlists incríveis que a gente convida umas mulheres que a gente acha bem foda, assim, pra criar uns moods para alguns momentos específicos da vida. Enfim, a gente tá em todo lugar. E tem conteúdo novo todo dia para ver, para ler, para ouvir. E é isso. Tô esperando lá o follow de vocês. Ai, são mulheres incríveis mesmo. E não é porque a gente também tá lá que eu tô falando isso. É porque tem pessoas que a gente ama. Elas pegaram assim, a Carol e esse pessoal todo do Histeria. E quantos vocês são hoje? A gente tem uma equipe fixa de 12 pessoas, mas a gente tem colaboradoras assim, que já trabalharam com a gente, seja em podcast, vídeo, texto. A gente estima mais de 500, 600 mulheres do país todo. Gente, incrível. Então eles fazem essa curadoria pra nós, então a gente só precisa ir lá e acessar e ver todas essas mulheres maravilhosas fazendo um conteúdo melhor do que o outro. Pra ver, pra ler e pra ouvir, né? Isso. E aqui no Baseado em Fatos Surreais, como você já sabe, a gente conta a sua história como se tivesse acontecido com a gente. Histórias de mulheres como nós, contadas com empatia, leveza, humor, agonia, tudo que tiver na sua história vai ter aqui. Então, se você quiser mandar a sua história, bfsurreais@gmail.com. Vamos para o nosso caso da semana? Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Eu sempre fui aquela criança bem ativa, alegre, inocente. E meus pais se separaram quando eu tinha ali uns 5 anos. É difícil localizar essas memórias da infância, né? Mas eu acredito que isso que eu vou contar pra vocês aconteceu ali por volta dos 7. Eu fui abusada por uma amiga do meu pai. Ela aproveitou da amizade, da confiança que eu depositava nela pra usar de pretexto pra, né, o que naquela época pra mim meio que parecia uma brincadeira. Só muito tempo depois eu fui entender que na realidade eu estava sendo violentada. Comecei a perceber que tinha alguma coisa errada quando ela me dizia pra eu não contar pra ninguém, e até me ameaçava, sabe, de nunca mais falar comigo. Ah, ela era tipo uma amiga, assim, era uma pessoa que você gostava da sua convivência. Exatamente, era uma pessoa íntima do meu pai, era uma amiga dele. Criança não tem muita noção, né, de certo e errado, não tem muito recurso pra entender o que tá acontecendo de fato ali. Enfim, achando a coisa muito estranha, eu chamei minha mãe, contei tudo e ela teve uma explosão, chamou a família toda. Foi quase que uma conferência, uma intervenção, não sei nem dizer. Fiquei ali no meio da sala, com a família toda em volta. Com 7 anos de idade. Com 7 anos, e ela me fez repetir a história pra todo mundo. Inclusive, meu pai, a abusadora, meu tio, meus avós. E aí, enfim, eu passei por, né, hoje eu entendo que é um clássico na vida de quem sofreu abuso, assim, que foi meu pai não acreditar em mim. Puxa vida. Mas aí no dia seguinte minha mãe foi pra delegacia de mulheres, fez um boletim de ocorrência. Meu pai fez questão de me acompanhar lá pro exame de corpo de delito. Foi horrível. Até que a delegada sugeriu que a mamãe retirasse a queixa, já que ia me expor, né, a um processo longo. E isso aconteceu antes do Estatuto da Criança e do Adolescente. A minha mãe me afastou da família do meu pai por 1 ano, mais ou menos. Até que a gente voltou a frequentar lá a casa da vovó. E essa mulher morava lá.
a vida de todo mundo meio que seguiu, como se nada tivesse acontecido. Pelo menos era o que eu via acontecer, assim, porque eu me sentia parada no tempo. A vida de todo mundo seguindo, menos a minha. Eu virei uma adolescente fechada, agressiva, medrosa, insegura. Nunca consegui ter uma vida normal, como minhas amigas, assim, balada, festa, viagem, nada disso fez parte da minha adolescência. Claro que eu fui, né, num lugar ou outro, mas sempre não me sentindo ali. Ficava muito dentro de casa, com a família. E aí, acho que foi mais ou menos com 20 e poucos anos, eu comecei a procurar terapia. E passei por 3 terapeutas até achar uma que me acompanhou por 12 anos. E acho que também chegou o momento da terapia que eu percebi que ela tinha virado minha amiga, né? E a terapia em si não avançava. Daí eu parei. 2 anos depois eu encontrei um novo formato de terapia, mais baseado no inconsciente. Dei uma mergulhada ali. Foi quando eu acho que eu realmente consegui abrir a caixa de Pandora. E aí eu descobri que eu tinha morrido naquela fase da vida. Acho que foi a primeira morte que eu enfrentei. Desde então, é como se eu estivesse só sobrevivendo e não vivendo. Eu como, durmo, trabalho, estudo, sou funcional. Mas eu não tenho prazer, não sei o que é me divertir, ter uma vida leve. E o fato disso ter acontecido na minha vida nunca me deixou confiar em ninguém, sabe? Imagina, então você nunca teve namorado, assim? Eu nunca consegui acreditar no amor. Eu nunca consegui acreditar que alguém ia me amar. Eu acho que muito porque, assim, as pessoas que deviam ter me protegido naquela época, né, me abandonaram. Sim. E eu tive que encarar meus traumas sozinha, enquanto todo mundo seguia. E aí eu cheguei a pensar em suicídio, cheguei, né, a considerar tirar minha própria vida. Mas eu tive uma conversa muito franca com o meu terapeuta que me ajudou a voltar para um rumo e seguir. Eu acho que com o tempo também eu consegui ir resgatando, reconstruindo minha identidade. Hoje eu faço terapia, né? Eu me alimento na terapia, me nutro na terapia. Mas eu ainda tenho esse processo de me isolar muito do mundo. Eu acabei virando uma mulher bem solitária, assim. Eu conheci um cara umas 2 semanas atrás, bem sensível, compreensivo, amoroso. Por exemplo, a gente uma vez ficou conversando sobre morar em casa, né? E aí eu falei pra ele que eu era muito sozinha pra morar numa casa. E aí ele me encostou assim e me olhou no olho e me falou que eu não era sozinha. E mesmo se a gente, né, não continuasse junto, eu não era sozinha. Então, tô passando aí por esse processo todo de autoconhecimento e tô muito grata por encontrar pessoas como esse cara que me tocaram, assim, me fizeram perceber que talvez eu não esteja mesmo tão sozinha. Eu tive a oportunidade de conversar com meus pais sobre essa elaboração toda, esse trabalho todo que eu tenho feito na terapia e percebendo que teve uma coisa que foi muito importante nessas conversas com eles, que foi ver um pouco de dor e, né, e enxergar que na realidade eles também sofreram junto comigo. Isso me fez, de alguma forma, me sentir amada, cuidada e respeitada. E me ajudou a entrar nessa rota de autoamor, autocuidado, autoaceitação. Então, acho que é isso, né? Eu acho que é nesse momento atual que eu me encontro hoje, buscando me amar. E a terapia fez toda a diferença, pelo jeito, né? Eu acho que terapia é fundamental para esse tipo de processo, né? No Brasil a gente ainda tem um preconceito, especialmente para quem tem menos recursos, né? Se você vai para comunidades, por exemplo,
depressão, que às vezes, né, óbvio que um trauma desse tipo vai te levar para um quadro depressivo de alguma forma, e tem essa coisa de que depressão é doença de rico e não tem nada a ver com isso, né, mas Sim. também o acesso à terapia, ele é caro, ele depende de dinheiro, então tem muito trabalho aí pra gente fazer. Eu acho que pensar em saúde mental é muito importante, até é um tema que a gente vai começar a trazer agora pra histeria, porque realmente eu li uma coisa esses dias, tem uma estimativa da OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, que daqui a alguns anos as doenças mentais sejam as que mais matem no mundo todo, né, seja a principal epidemia, que durante muitos anos foi o coração, hoje em dia já é o câncer, tem poucos anos que passou a ser o câncer, e tem uma estimativa, eu não me lembro exatamente a partir de que data, mas que as doenças mentais vão ser, tipo, as principais causas de morte no mundo todo. Então acho que a gente precisa olhar pra isso, né? Porque todo mundo vive traumas, alguns maiores, outros menores, mas os desdobramentos disso às vezes esbarram em questões emocionais muito sérias. Então, mas eu acho muito legal a oportunidade de dividir, né, para essa menina, mulher, não sabemos, que passou por isso. Deve ser interessante ouvir a história de fora, né? Espero que ajude de alguma forma. Eu espero também, fico muito feliz que você tenha mandado sua história. É uma história que se repete muito, né? Eu coordeno lá um grupo de apoio a vítimas de violência sexual chamado As Incríveis Mulheres que Vão Morrer Duas Vezes. É no Face, se você viveu alguma coisa parecida e quiser participar do grupo, fique à vontade. E essencialmente lá são todas sobreviventes, eu também, e também fui abusada na infância e depois na vida adulta novamente, então me identifico muito com o que a nossa heroína de hoje contou. Eu na época não contei para os meus pais, não tive essa atitude, mas eu vejo muitas mulheres no grupo que contaram e que não foram acreditadas, assim, não receberam confiança, muito mesmo da mãe, do pai. Não é só do pai, não. O medo da família de falar sobre isso é muito grande, ninguém sabe o que fazer, vira uma tensão. Ninguém sabe lidar com essa emoção, com essa dor, né? E ninguém quer, às vezes, por isso que tem um grupo, porque o que acontece? Às vezes a pessoa conta, aconteceu isso comigo, e aí é o que ela fala, todo mundo assim, fica chocado, passou 3 dias, tá vivendo a vida, mas quem foi violentada, fica com aquilo muito tempo. Então é uma coisa que tem que ser trabalhada. Você não consegue falar uma vez só. Primeira vez você fala chorando, a segunda você fala chorando, a 10ª você fala chorando. Quando for a 15ª, 20ª, talvez você já esteja um pouco melhor e vai acalmando, né? Mas tem uma escritora bem famosa, talvez, eu não sei se você vai lembrar o nome dela, mas eu não lembro agora, que fala que todo trauma pode ser superado se você puder contar uma história sobre ele. Não. Tem uma escritora que fala isso e eu confio muito. Muito obrigada por participar. Obrigada a vocês pelo convite. Foi muito divertido estar com você, conhecê-la um pouquinho mais. Legal. Muito, muito obrigada a você que mandou essa história pra gente. A gente deseja tudo de bom e tem certeza que vai contribuir com a história de outras mulheres e homens também que passaram por coisas assim. Se você quiser ver sua história contada aqui no Baseado em Fatos Surreais, manda ela pro e-mail bfsurreais@gmail.com. Pode mandar em áudio, pode mandar em texto, pode mandar código Morse. Brincadeira, eu não sei ler código Morse, mas eu aprendo. Como você quiser, a gente conta lá, tá bom? Um beijo e até o próximo Caso Surreal. Acompanhe Mulheres Podcasters. Este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz.